Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 18 de agosto de 2022, a nossa quinta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pro jogo. Quinto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando a nossa quinto de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da UEFA Europa Liga qualificação, o jogo do Fenecravos versus Rovers da Irlanda, que tem início às 13h30. Só que antes, lembre-se, se quiser nos acompanhar nessas redes sociais acima, ou que é o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, tá beleza? Sem mais delongas, bora para o jogo. Bom, em sequência individual, a equipe do Fenecravos, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu ambos marque, mais que 2,5 gols. 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. E, e a equipe do Rovers vem a 6 jogos sem derrota. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. E em 6 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. Não temos confronto direto recente entre essas equipes. Mas vou adiantando que a equipe da Hungria, essa equipe do Fenerbahçe, é a favorita a vencer essa partida. Sim, é a favorita. Enfrenta uma equipe com nível técnico inferior tecnicamente. A equipe do Rovers joga na Irlanda, atua no campeonato irlandês. E a equipe do Fenerbahçe é uma equipe que vem dificultando a vida de alguns grandes aí que vem atuando. Bom, nos últimos 5 jogos da equipe do Fenerbahçe em casa, vem de 2 derrotas e 3 vitórias, perdeu para o Slovan Bratislava e perdeu para o Qarabag. E a equipe do Rovers fora de casa, 2 vitórias e um empate, 3 jogos sem perder, tem uma sequência aí de 5 a 6 jogos de invencibilidade, mas ainda assim acredito nesse favoritismo do Fenerbahçe. Então vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos para o jogo do Malmo versus Sivasspor, o início às 14 horas. A equipe da casa e a equipe visitante sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em sequência individual, o Malmo, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 2,5 gol. O Sivasspor tem 3 jogos sem vitórias. Em 4 de 5 perdeu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteio. Bom, para essa partida, a equipe do Malmo não deixa de ser a favorita, vem atuando em um nível mais elevado, como vocês já devem ter observado, principalmente aqueles que acompanham jogos do Malmo pelo Campeonato da Suécia. Para essa partida não temos muito o que comentar. O Malmo é o favorito, vamos com duas boas opções. A primeira é o casa com empate e a segunda é o mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para o jogo do Pionic versus a equipe do Xerife Tiraspol. O início às 14 horas. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a sofrer, essa equipe do Pionic. A equipe do Tiraspol, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca, nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteio. E o confronto mais recente entre eles, 2-0 para o Tiraspol. O Tiraspol tem um leve favoritismo a vencer essa partida. O Tiraspol é uma equipe que vem em uma sequência aí de 3 empates, uma vitória e uma derrota fora de casa. Perdeu para o Plaze e foi eliminado da qualificação da Champions. E a equipe do Pionic atuando em casa, meu amigo, vem uma sequência de um empate, 3 derrotas e apenas uma vitória. Então vem mal essa equipe do Pionic. Então vamos aproveitar esse momento ruim aí e vamos com a dica fora com empate. Probabilidade 2-1
Bora! Ludogorets versus a equipe dos Algiers. O início às 14h45. Bom, em sequência individual, a equipe do Ludogorets vem a 6 jogos saindo mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Em 5 de 6, mais que 4,5 cartões. Os Algiers vem a 3 jogos sem derrota. A 4 sofreu gol. Nos últimos 2 confrontos direto, uma vitória para cada lado. A equipe do Ludogorets é o favorito a vencer essa partida. Atuando em casa, tem uma sequência de 4 vitórias e apenas uma derrota. Perdeu recentemente para a equipe do Dinamo Zagreb, e os Algiers fora de casa, 3 vitórias, um empate e uma derrota de goleada para a equipe do Bodo Klimt. Lembrando que o Ludogorets não passa por um bom momento, vem de 3 derrotas e uma vitória nos últimos 4 jogos. Por esse retrospecto, acho mais plausível acreditar na linha de gols. É um jogo para mais de 1,5 gol e, claro, acrescentando também para mais de 2,5 gol. Probabilidade 2-1 ou 3-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Áustria Viena versus a equipe do Fenerbahçe de Jorge Jesus, que tem início às 16 horas. Lembrando que, em sequência individual, a equipe do Áustria Viena tem a 4 jogos sofrendo gol. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar, saiu menos que 5 cartões, e em 9 de 10 saiu mais que 2,5 gols. O Fenerbahçe vem a 3 jogos sem derrota. 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões, saiu menos que 11 escanteio, e em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Bom, a equipe do Áustria Viena é uma equipe que tem o nível técnico não tão elevado como a equipe do Fenerbahçe, que vem melhorando aí nos últimos jogos. O Áustria Viena começou a temporada com 2 derrotas, um empate e 2 vitórias. O Fenerbahçe começou com 4 empates e apenas uma vitória em cima do eslovaco. Para essa partida, acredito no jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas vejo um leve favoritismo da equipe do Jorge Jesus, que tem o elenco aí e pretende montar uma boa armadilha para a equipe do Áustria Viena. A equipe de Jorge Jesus tem a mais de 15 jogos de invencibilidade. Nesse retrospecto, vamos com a dica fora com empate, probabilidade 1-1 ou 2-1. Bora! Vamos agora para a UEFA Europa Conferência Liga, também qualificação. O jogo do Eslovaco versus AEK, o início às 14 horas. Bom, é um jogo que não temos classificação novamente, por se tratar de um jogo mata-mata, jogo de ida e volta. Esse é o jogo de ida. A equipe do Eslovaco tem 3 jogos sem derrotas, 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. A equipe do AEK tem 4 jogos sofrendo gol. 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, saiu menos que 3 gols. E 5 de 7 saiu ambas as equipes marcam. Essa equipe do eslovaco é a favorita a vencer. A odds mostra esse leve favoritismo dessa equipe do eslovaco. Atuando em casa, é uma equipe fortíssima, sempre dificulta as vidas dos seus oponentes. Atuando em seus domínios, tem uma sequência avassaladora de mais de 20 jogos de invencibilidade. Tinha em uma sequência de mais de 12 jogos de vitórias consecutivas e empatou com o Fenerbahçe na no último jogo que teve à sua disposição em casa. Frente ao AEK fora de casa, não é uma equipe que tem uma sequência com regularidade, por esse retrospecto, acredito, casa com empate ou empate anula, probabilidade 1-0 ou 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Molden, essa equipe do Wolfsberg, o início às 14 horas. Bom, o Molden tem 7 jogos saindo mais que 2,5 gol. 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Também saiu ambos marcas. O Wolfsberg, 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gol, menos que 5 cartões. 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. Para essa partida, o Molden é o favorito, frente a uma equipe que também sabe marcar os seus gols. Essa equipe do Wolfsberg atua em um nível bastante elevado e bastante gols, que é o campeonato da Áustria. Ultimamente, o último confronto entre eles perdeu para a equipe do Red Bull Salzburgo, e a equipe do Molde em casa vem de 3 vitórias consecutivas, venceu o Kisvarda 3-0 e venceu o Strong Gondozete.
Para essa partida, o Molde é o favorito. Se você gosta da linha de gols, mais de 2,5 gols. Se você gosta do mercado de resultado, casa com empate anula. Probabilidade 3-1, casa. Vamos agora para o jogo do Young Boys, essa equipe do Anderlecht da Bélgica. O início às 14 horas. Bom, a equipe do Young Boy tem 17 jogos sem derrotas, ou seja, 17 jogos de invencibilidade, a 14 jogos sem sofrer gol, e 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo em 6 de 7, e o Anderlecht vem de 4 vitórias consecutivas, desde os últimos 8 jogos venceu o primeiro tempo, em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar, 7 de 9 saiu menos que 5 cartões, e 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. É um jogo que a equipe do Young Boy tem o seu fator casa à sua disposição para conseguir um bom resultado nesse jogo de ida e, claro, ir para o jogo de volta com o resultado abaixo dos braços. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate. Probabilidade 2-1, casa. Continuando, vamos para o jogo do Villarreal versus Hajduk. Tem início às 15h45. A equipe do Villarreal vem de 3 vitórias consecutivas, a 10 jogos sem derrotas, ou seja, 10 jogos de invencibilidade. Enquanto dos últimos 5 jogos saiu ambos marcam mais que 2,5 gols. Em 6 de 7 venceu o primeiro tempo, nos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 9 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 10, menos que 5 cartões. O Hajduk sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. E 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. Não temos confronto direto entre essas equipes, mas a equipe do Villarreal é favoritaço a vencer essa partida. Começou atuando com um nível bastante elevado diante do Valladolid, venceu seu primeiro jogo lá pelo Campeonato Espanhol. Aliás, é uma equipe que já tinha vencido alguns amistosos diante do Levante da Espanha, venceu o Southampton, venceu a Internacional da Itália, então vem muito bem, enfrenta uma equipe que vem de 2 derrotas, essa equipe do Hajduk. Para essa partida vamos com a dica casa vence, probabilidade 3-0, casa. Bom, continuando os nossos prognósticos de palpites de futebol, vamos para o Brasileiro Série B, o jogo do CSA versus Vasco da Gama, que tem início às 20 horas, na classificação. A equipe do CSA contra na parte inferior da tabela, zona de rebaixamento, 18º colocado, em 24 jogos disputados, 23 pontos conquistados, 15 gols marcados, 26 gols sofridos, enfrenta a equipe do Vasco na quarta colocação, em 24 jogos disputados, 42 pontos conquistados, 27 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando fora de casa, o Vasco é o sétimo melhor visitante da competição. Em 11 jogos disputados, 13 pontos conquistados, somando 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 9 gols marcados, 13 gols sofridos nos últimos confrontos entre eles. 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O CSA sofreu gol nos últimos 4 confrontos. O Vasco foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. E 9 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. Sequência individual, a equipe do Vasco vem em uma sequência, como mencionei, de cartões e o último confronto deu Vasco. O confronto mais recente entre eles foi 1-0 para a equipe do Vasco. E voltando à classificação, são situações muito distintas tecnicamente. O Vasco está brigando aí para subir para a divisão de elite, atualmente está nos 4 melhores colocados. E a equipe do CSA luta para fugir do rebaixamento da terceira divisão. Para essa partida, o CSA chega com um dos piores ataques da competição e também uma das piores defesas. Enfrenta uma equipe que tem um bom ataque ofensivo, mas em compensação não é uma equipe tão forte assim, principalmente atuando fora de casa. Por esse retrospecto, acredito mais plausível um jogo para gols, um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida e a probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo da Tombense vs Sport Recife, que tem início às 21h30. Na classificação, a equipe da Tombense é o oitavo colocado. Em 24 jogos disputados, 33 pontos conquistados, 23 gols marcados, 23 gols sofridos. Enfrenta o Sport Recife na sexta colocação. Em 24 jogos disputados, 34 pontos conquistados, 21 gols marcados, 18 gols sofridos.
Atuando em casa, a Tombense, sétima colocada, em 12 jogos, 6 vitórias e 6 empates, não tem derrota, atuando em seu domínio. 16 gols marcados, 8 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Sport é o 14º colocado, um dos piores visitantes da competição. Em 12 jogos disputados, com apenas uma vitória, 6 empates e 5 derrotas. 6 gols marcados, 14 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos embates entre ele, o mais recente deu Sport, 2-0. Atuando em casa, também se venceu o Sport também em seu domínio. E em sequência individual, nos últimos 3 jogos, a Tombense vence em vitória. Em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteio. Em 7 de 8 menos que 5 cartões. O Sport Recife, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marcas mais que 2,5 gol. Em 7 de 8 saiu menos que 11 escanteio. Para essa partida, a Tombense encontra aí uma pontuação muito parecida com a do Sport, até tem um ataque melhor que o do Sport. A Tombense é um dos melhores mandantes da competição. Lembrando que o Sport vem fazendo uma temporada muito ruim atuando fora de casa. O Sport vem de 2 goleadas sofridas nos últimos 2 jogos, atuando como visitante. Ou seja, a Tombense é uma equipe que já venceu o Sport justamente de goleada. Então, vamos com a dica aí. Uma equipe que vai se aproximar dessa quinta colocação será a equipe da Tombense. Vamos com a dica casa com empate. Probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Copa do Brasil, o jogo do América Mineiro versus São Paulo, que tem início às 21 horas. O jogo de ida, a equipe do América e a equipe do São Paulo se enfrentaram tecnicamente e o São Paulo levou a melhor por um placar de 1-0. Em sequência individual, o América vem de 3 vitórias consecutivas. 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 6, menos que 3 gols. E em 5 de 7, mais que 10,5 escanteio. Em confronto direto, nos últimos 5, saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5, saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. É um jogo que o América vai tentar propor seu jogo e, claro, vai tentar conseguir, no mínimo, igualar a sua desvantagem, né? Então, vai deixar tudo igualado para, no mínimo, levar essa decisão para o tiro livre, que é os famosos pênalti. Bom, para essa partida, o América vem de uma vitória aí diante do Santos na última rodada do Brasileiro. Nos últimos 5 jogos tem apenas uma derrota, justamente para o São Paulo. E o São Paulo venceu o Bragantino em casa pelo placar de 3-0. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos de palpites de futebol para esta quinta-feira. Fica agora com nossos prováveis bilhetes pronto. Então é isso, partiu, tropa.